Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia na presença do nosso amado Deus, mais um dia em que a misericórdia do nosso Senhor se renova em nossas vidas e mais uma maravilhosa oportunidade de juntos podermos meditar na preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Então desejo nessa manhã que possamos nos deleitar na palavra de Deus e assim podermos ter esse momento de edificação com a palavra de Deus em nossa vida. E já convido a todos que possam abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4. E nós iremos então falar hoje sobre fé. Exatamente, o tema do nosso devocional é andando por fé. Então preparem-se, daqui a pouquinho, menos de 4 minutos, nós vamos meditar no nosso devocional matinal. E já faço convite a você, hoje às 17 horas, nós vamos estar fazendo então o nosso segundo encontro, às 17 horas, não 18 horas, tá bom? Aguardamos também você. E aí aproveitar aqui que a irmã Ioniela está aqui agora, acabou de entrar na nossa live, desejar aqui o feliz aniversário para o irmão Everton, né? Mais uma primavera, que ele está aí então se alegrando com mais um ano de vida, que Deus possa abençoar a vida desse nosso amado irmão Everton. Também agradecer a Deus pela recuperação da irmã Ioniela, graças a Deus por isso. Então vamos orar também aqui nesta manhã pela vida do irmão Everton, que está completando mais um ano de vida, ok? Vamos dar graças a Deus por isso. Como eu falei, né, eu pedi para alguns irmãos colocarem alguns assuntos para a gente poder fazer a nossa conferência online, e ainda não recebi nenhuma proposta. Então, se não tiver, a gente vai ver se faz ou não, né? Se algum irmão tiver interesse, então você coloca para a gente fazer então essa conferência online com os outros irmãos. Caso eu veja algum assunto importante para a gente tratar, eu também posso lançar a proposta, mas eu queria ver um feedback de vocês, um retorno de vocês a respeito de algum assunto, né, que você gostaria de tratar, seja ele qual for. E aí eu ia dar uma olhada, ver esse assunto, e a gente poderia meditar então sobre esse assunto. Você pode ver aí um assunto que lhe interessa e a gente pode estudar juntos nesse bate-papo teológico, né? Uma oportunidade de fazermos esse bate-papo teológico numa conferência online com vocês. Então vejam isso, vejam essa possibilidade, e eu terei o prazer de estar com vocês e a gente trocando as ideias, conversando um pouco sobre esse assunto, tá ok? Então pensem nisso, quero ver se eu faço isso essa semana agora que se inicia, assim Deus permita, a gente vê então um dia. O Vitor continua com o assunto sobre a história da igreja. Ok, então vamos ver aí alguma coisa sobre a história da igreja. Vamos tentar aqui ver algo sobre isso. Tenho que ver se eu tenho, acho que eu tenho algum material já pronto, mas eu vou dar uma olhada e a gente pode ver então. Deixa eu ver só uma coisa aqui no meu arquivo, estou dando só uma olhadinha aqui. Ver se eu tenho alguma coisa sobre isso. Ok. Tenho aqui alguma coisa, vai dar certo. História da igreja primitiva. Temos sobre perseguições, perseguição dos judeus, perseguição dos romanos. Temos a heresia, bionismo, gnosticismo, defesa da fé, a respeito da trindade, a respeito do credo,
a natureza e o governo da igreja, batismo, culto, governo da igreja, deixa eu ver aqui mais, heresias e defesa, arianismo, pessoas e natureza de Cristo. Deixa eu ver se temos mais coisa aqui. Antecedentes da reforma, reforma protestante, igreja moderna, igreja contemporânea, missões através da história. Então temos aqui algumas coisas para se ver. Então pode ser que a gente possa tratar um pouco sobre isso. Eu posso pegar algum assunto desse específico, né? Porque como vai ser uma conferência, né? Um bate-papo, então a gente pegaria um assunto e trataria desse assunto sobre a igreja, né? Sobre a história da igreja. A gente pode ver então, eu vou dar uma analisada melhor e ver essa possibilidade aqui para a gente estar falando sobre a história da igreja. E aí a gente faz a nossa sala. Então, meus amados, bom dia a todos, graça e paz, 9h01. Já chegou então no nosso tempo, vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus amado, te damos graças pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor dá mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor Deus, de fazermos aquilo que te agrada, de termos comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor já nos proporciona logo de manhã. Queremos te pedir agora também, pelo estudo da tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor Deus, revigore a nossa fé. Quero te agradecer pela vida do irmão Everton, Senhor Deus, mais um ano de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor proporciona essa alegria à sua esposa, à sua família, mesmo num tempo, Senhor Deus, de tantas incertezas. Obrigado. Queremos suplicar pela tua graça, que ele possa continuar crescendo, Senhor Deus, na fé, e assim, Pai amado, servindo de testemunho vivo da obra de Cristo na sua vida. Queremos também, Senhor Deus, continuar pedindo pelos nossos irmãos e amigos que têm, Senhor Deus, de alguma forma lutado contra este vírus, que tem sido sofrido por causa desse vírus, que o Senhor possa derramar a sua graça e restaurar a sua saúde. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, bom dia a todos. Agradecemos então a presença de todos nessa manhã. Hoje, 17 de maio de 2020, nós vamos meditar no texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Então diz o seguinte, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto-chave aqui para o nosso devocional é Hebreus 11, versículo 6. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O tema do nosso devocional é Andando por Fé, e o autor do nosso devocional diz o seguinte: a fé agrada a Deus. Em Hebreus 11, 6 lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, a fé que agrada a Deus é um verdadeiro milagre. Ninguém a possui por si mesmo. Antes, é um presente que Ele
nos dá. Paulo afirma em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É Deus quem nos capacita a crer nele. Mas como a fé nasce? Paulo afirma em Romanos 10 e 7, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé nos é dada quando ouvimos e nos expomos à palavra de Deus. A fé nos faz andar centrados na palavra, porque crê que ela é a verdade e que ela sempre será luz diante das trevas e indecisões da nossa vida. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. A fé nos faz andar diante dos medos, das incertezas e das dores. A fé nos faz andar, porque ela tem sua base na pessoa e nas promessas de Deus. Quando temos fé, andamos por fé. Talvez hoje você precise começar a sua caminhada de fé no primeiro passo, pedindo que o Senhor lhe dê a fé para crer em Jesus e viver para Ele. Esse primeiro passo o colocará numa caminhada repleta de experiências espirituais e fará com que você se relacione de forma real, íntima e verdadeira com Deus. A vida que não anda por fé está parada. A oração do nosso autor é: Senhor, dá-nos fé para agradarmos a Ti. Texto maravilhoso para meditarmos. Aqui na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver então inúmeros relatos de homens e mulheres que viveram pela fé. Eles então fizeram algo que foi baseado na sua fé. O que eu acho interessante de ver nesse texto sobre a fé é uma coisa que eu falei ontem, né? Muito coincidência, eu não sabia que nós iríamos falar sobre fé hoje, mas ontem a gente acabou falando sobre fé. E a fé verdadeira, ela não precisa ser palpável. Nós vemos aqui Abel oferecendo um sacrifício a Deus. Ele então faz a Deus algo que Deus havia ordenado, cremos nisso, o sacrifício, como deveria ser feito. E ele faz conforme a vontade de Deus. E ele crê que isso agrada a Deus, ao ponto de desagradar seu irmão Caim, que estava exatamente fazendo um sacrifício que não era conforme a vontade de Deus, porque as motivações do seu sacrifício não eram corretas. Aqui diz que Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. E por causa disso, por fazer esse sacrifício, por fazer algo para Deus, ele dá então esse testemunho de ser justo e tem uma aprovação de Deus por causa da sua oferta. E mesmo depois de morto, o sacrifício ainda fala, ou seja, ainda hoje nós temos o exemplo de sacrifício de Abel. Depois ele vai falar de Enoque. Enoque, ele foi transladado, foi arrebatado, tirado da terra para não ver a morte. Ele não foi achado, ele estava vivendo e de repente ele some, porque Deus o transladara. E antes da sua transladação, o que é que acontece? Ele obtém um testemunho de ter agradado a Deus, ou seja, ele viveu pela fé. E aí então ele vai dizer, porque de fato é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E aí vem aqui onde eu queria falar um pouquinho mais. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. E o texto chave também que é importante, que é Abraão, o pai da fé, disse: quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar
que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Então o que é que eu quero mostrar com isso? O que nós precisamos entender é que viver pela fé é assim, é confiar em Deus. Quando nós vamos ver os relatos da Arca de Noé, até aquele dia que houve então, os céus se abriram, as comportas do chão também se abriram, a terra jorrou, né, água e os céus derramou água. Até aquele dia do dilúvio nunca tinha chovido na terra. Então Noé estava fazendo algo, confiando em Deus, numa coisa que nunca tinha acontecido. Então o que é que nós precisamos aprender? Nós vimos que Noé fez algo grandioso. Ele passou muitos anos, né? Calcula-se que mais de 100 anos ele passou pregando que iria vir o dilúvio, que a terra seria destruída pelas águas, dizendo que as pessoas precisavam se preparar. E ele faz isso pelo prazo, 100 anos. 100 anos continuando firme, sendo zombado. Muitos talvez ali, todo dia passando e dizendo que ele estava ficando louco. Talvez até algumas pessoas da sua família ficaram em dúvida no começo. E nós precisamos entender isso. O que é viver pela fé? Dentro de um contexto bem simples e ao mesmo tempo sobrenatural, é entendermos que somos salvos pela fé. É entendermos que somos pecador, mas que Cristo, no seu infinito amor, dá a sua vida, paga o preço dos nossos pecados, somos alcançados pela graça, recebemos a promessa da vida eterna. Baseado nessa certeza, assim como Abraão, temos a certeza de que vamos para um lugar que nós não vimos, mas que Deus está dizendo que vai nos levar. E baseado pelo testemunho que nós temos na Bíblia, de homens e mulheres que viveram pela fé, vivemos nessa fé, vivemos nessa certeza de que somos salvos, que a vida eterna é nos garantida e outorgada através do sangue de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E temos então a promessa de que um dia estaremos com o nosso Senhor e Salvador eternamente. Baseado nessa promessa, isso vai fazer com que tenhamos uma atitude de vida que agrada a Deus. E aí entra o sacrifício, aí entra o nosso serviço como Noé, né, vivendo um serviço na construção da arca que iria salvar. Nós vemos então um testemunho como Enoque, temos que dar testemunho daquilo que cremos. Temos que oferecer a Deus um sacrifício que é agradável como Abel. Temos que estar dispostos a ir para lugares e fazer coisas mesmo sem entender o porquê. Temos que pregar o evangelho, temos que fazer. Algumas pessoas se destacam da sua casa, vão para outros países fazer missões. Mas quando nós vamos lendo aqui os relatos da Galeria da Fé, vamos vendo muitas coisas, muitos testemunhos. Nós chegamos exatamente a um versículo em que diz o seguinte, versículo 38. Eu quero ler do 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que era a vinda do rei, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Aí agora vem um versículo chave que eu queria chegar.
capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Onde é que eu quero chegar com isso a respeito da fé? O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, eu passei aqui uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé. Homens e mulheres que deram testemunho da sua fé em Deus. E aí no versículo 1 do capítulo 12 ele diz: então, por causa desses relatos, desses homens, desses testemunhos, e é aqui o que está dizendo, por estarmos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, por termos então provas, por vermos aqui os relatos bíblicos de homens e mulheres que viveram uma vida centrada em Deus, viveram pela fé realmente, ele diz: nós temos que tomar atitudes agora. E quais são as atitudes de fé? Desembaraçando de todo o peso do pecado, corramos, como? Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Olhando fielmente, firmemente, para o autor e consumador da fé. A proposta é: vamos deixar de ficar olhando para as coisas desse mundo. Vamos deixar de nos engodar com as seduções desse mundo. A ideia aqui é de um atleta. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Nós temos toda a vida, no começo do ano, a corrida de São Silvestre. E existem dois pilotões. Um é dos atletas e o outro é de um grupo de pessoas que sempre vão fantasiados com algo. E se você observar, nunca, aqueles que estão fantasiados, vem um com os carros de corrida, outro vem vestido de urso, alguma coisa da moda, alguma coisa que aconteceu. Então eles vão fantasiados. Talvez agora em 2021, na corrida de São Silvestre, tem alguém vestido lá de Covid, né? De coronavírus. Então essas pessoas nunca chegam ao final da corrida. Eles estão lá, mas estão cheios de coisas, estão cheios de peso, não estão adequados para uma corrida. E eles nunca ganham. Quem ganha é quem está só com aquela roupa de correr. São aqueles que entenderam que estão numa corrida. São aqueles que estão olhando para o prêmio final. E para nós, então, fica esta lição. Precisamos entender que nós estamos em uma corrida. Nós não podemos mais estar engodados com nada desse mundo. Precisamos olhar para o final da corrida. E lá está o autor e consumador da fé. E ele, como autor e consumador da fé, serve de exemplo, porque diz aqui: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele não se importou de ser ignomínia, de ser alguém que foi envergonhado, alguém que foi tido como maldito na cruz. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo resultaria em glória. E diz então que ele está sentado à destra do trono de Deus. Então o que nós precisamos entender para vivermos pela fé é que nós estamos em uma corrida, como o autor está dizendo. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós temos testemunhas de homens e mulheres que viveram pela fé. E que essas pessoas agradaram a Deus. Que essas pessoas fizeram aquilo que era para ser feito e acabaram satisfazendo aquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. Então, amados, qual é a reflexão da nossa vida esta manhã? Diante exatamente do nosso cenário de incerteza. Quais são as certezas que nós temos hoje? Quais são as certezas
do nosso futuro hoje, diante do cenário que está pintado mundialmente, não são certezas maravilhosas. Então isso é mais um motivo para deixarmos de olhar para isso, não nos embaraçarmos com isso, não nos atrelarmos a isso, não colocarmos isso em nossa vida e olharmos para aquilo que é verdadeiramente um ato de fé. Olharmos para o alto, olharmos para aquilo que Deus promete em sua palavra, olharmos para os testemunhos desses homens, ou seja, mergulharmos na palavra de Deus, como o próprio autor do nosso devocional diz. Os que vivem pela fé, eles vivem observando os decretos do Senhor. Ele vai viver e buscar a palavra de Deus como seu guia, que não vai nos deixar perder o caminho, que vai nos dar a direção correta para viver e que vamos viver conforme aquilo que Deus nos propõe. Então, a nossa consulta de hoje, o nosso entendimento de hoje é: o mundo não tem nada que me dá esperança. O mundo não me propõe algo esperançoso a longo prazo. Muito pelo contrário, o mundo só me dá incerteza. E as certezas que ele me dá são certezas que são inúteis e duvidosas. Mas eu olho para Cristo, porque Ele fez na cruz por mim. Eu olho para a palavra de Deus e o que ela me promete, o que ela me diz que é a verdade. E eu olho para os céus e digo: lá está a minha linha de chegada. É lá que eu devo estar olhando e é lá que está o que eu preciso. Então eu tenho que viver nesse mundo olhando para o alto. A proposta para a nossa vida hoje, na verdade, desde o dia que somos alcançados pela graça através da palavra de Deus, que nos dá a fé, nós estamos numa corrida, nós estamos caminhando para um canto certo. E se nós perdermos o foco disso, começarmos a olhar para as coisas à nossa volta, nos determos as coisas, colocarmos e queremos abraçar as coisas desse mundo, nós vamos ficar para trás. Nós vamos nos perder no caminho. Então precisamos olhar para o fim. Nós temos uma proposta. Quando fomos chamados por Cristo, Ele diz: olha, você tem que viver por fé. E aí é onde eu gosto de falar. A fé, ela não é palpável. Ela não é visível. Ela não pode ser pega, tocada. Porque diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você espera? Você está esperando ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor? O que é que você está esperando? O que é que um crente deve esperar? O que nós temos que esperar é a volta do nosso Senhor e Salvador. Então a fé é isso, a esperança de algo que, ou é baseada em algo que se espera. O que eu estou esperando é isso, é um dia estar com meu Senhor e Salvador eternamente. E a fé é a convicção de fatos que se não veem, ou seja, eu tenho convicção de que isso é a verdade, de que um dia eu estarei com meu Senhor e Salvador. E aí então no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai dizer, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não se aparecem. O mundo foi criado de coisas que não tinham. Então vamos crer nisso. Eu não tenho que estar crendo e esperando, eu vou ter aqui, que eu estou aqui só esperando acabar esse vírus, para a gente ficar. Se for olhar pela perspectiva dos infectologistas, da Organização Mundial de Saúde, a cura para esse vírus é só daqui a 10, 15 anos. Eu vou lá perder tempo com isso? Se eu for olhar quando tudo isso for acabar, eu não vou ter esperança de nada. Então eu tenho que estar olhando somente para Cristo, o autor e consumador da minha fé.
Eu tenho que estar meditando na palavra de Deus e vivendo conforme lhe agrada. Eu tenho que estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu tenho que dar bom testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida, independente da situação, do que está acontecendo. Noé foi um pregador da justiça, e quando existia uma promessa de que o mundo seria destruído, Noé ficou trabalhando em um projeto de Deus da construção da arca, enquanto nunca tinha se ouvido falar de chuva. Sem nunca saber o que era aquilo, ele manteve a sua fé em Deus e construiu. E no momento oportuno, Deus mostrou que o que ele estava fazendo era correto. Então, meus amados, a ideia para a nossa vida, com a jornada cristã que nós temos que viver, é assim: é viver pela fé. Eu tenho, como vimos ontem, nós vivemos pela fé, e a fé é algo invisível, não é naquilo que vemos. Então olhamos para o futuro que está proposto na palavra de Deus. Nós temos então a certeza disso. Você tem que ter convicção disso. Convicção de que isso é um fato que vai acontecer um dia na sua vida e na minha vida. Enquanto isso, vamos vivendo nesse mundo, como diz aqui: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos continuar dando bom testemunho. E se os anos forem passando, mas você morrer na sua fé, como Paulo vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé. E quando daqui a alguns anos, 5, 6, 10, não sei quantos anos, alguém lê Hebreus aqui, que diz que diante desta tão grande nuvem de testemunha, nós estamos no meio dela, porque vivemos pela fé. E talvez alguma pessoa diga: olha, eu conheci o irmão fulano, aquele irmão viveu pela fé, ele é um testemunho vivo de que aquele amado irmão vivia pela fé. E esse seu testemunho de vida vai motivar outros. Que as pessoas à nossa volta possam dizer: olha, o irmão fulano, a irmã cicrana, eles agradavam a Deus em todos os momentos. Teve o período da Covid que dominou todo mundo, mas eles viviam com fidelidade. Eles buscavam agradar a Deus em tudo. Eles tinham uma convicção, uma paz, uma serenidade diante do caos, de muitas coisas que nós não entendemos. E eu acho que eles eram assim porque eles tinham uma fé muito grande em Deus. Então que essa sua vida sirva de testemunho para os demais na frente. Que a forma que você viva hoje expresse a fé realmente que você tem em Deus. Lembra que a gente falou sobre a ansiedade? Que onde a ansiedade chega, a fé acaba. E onde tem fé não existe ansiedade, não existe medo. Então vivamos pela fé. Confiemos que temos um resgatador fiel. Vamos olhar para Cristo, que foi morto e ressuscitou e hoje está reinando. Está lá sentado na destra de Deus. E é Ele que o dia virá nos buscar. E Ele promete isso, Ele vai cumprir. Eu vivo baseado nisso. Então quando eu tenho essa consciência, e quando eu olho para esta visão do futuro, eu então sinto paz no coração, eu então descanso, eu então olho e começo a viver de forma diferente. Eu me dedico mais à palavra de Deus porque eu quero ser mais parecido com Cristo e quero agradar a Deus. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero mostrar através da minha vida a fé que eu tenho. E aqui quando ele vai falar de fé, ele vai dar testemunho de atos. Abel fez isso, Abraão fez isso, Enoque fez aquilo, Moisés fez aquilo outro, Jacó fez isso, Raabe
fez isso. O autor de Hebreus diz no versículo 32: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram à fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o resgate, para obterem uma ressurreição superior. Então, meus amados, a nossa vida é essa. Assim como estes homens fizeram tudo isso, eles fizeram simplesmente por causa da fé, é o que está dizendo. Se eu for narrar tudo que tem na Bíblia, de todos esses homens que viveram pela fé, não existia tempo. E temos pessoas no nosso tempo hoje que vivem pela fé. E você pode ser esse testemunho aqui. Pode ser que existam pessoas dizendo de você, rapaz, eu não consigo ver. Se eu for narrar tudo que o irmão fulano faz, como ele vive pela fé, eu passo aqui o dia todinho narrando. Se eu for narrar tudo que a irmã fulana faz, eu passo o dia todinho falando. Ela vive pela fé, ela respira fé, dando bom testemunho. Então, meus amados, o nosso dever de casa hoje, domingo, dia do Senhor, é buscar agradar a Ele. E como é que nós agradamos a fé? Ou a Deus? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando começarmos a ter dúvidas, porque a gente vai começar a olhar para esse mundo, a gente para e olha para cima. Respira fundo, se agarra nas promessas do Senhor e continua a nossa carreira que nos está proposta. Andarmos e vivermos pela fé. Confie no Senhor. Confia no Senhor, que é o que diz lá, e faz o bem. Confia no Senhor e continua fazendo o que é certo. Confia no Senhor e continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Satisfaz a Deus com a tua vida. E a palavra de Deus diz que Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, amados, temos uma oportunidade maravilhosa de hoje. Se você ainda não está vivendo completamente pela fé, de começar hoje então a dar os passos de fé. Comece a olhar para cima, comece a olhar para o alto, medite na palavra de Deus, submeta-se a ela, agrade ao Senhor, descansa no Senhor, dá testemunho àqueles que estão à tua volta da tua fé, mostra a tua fé, mostrando a tua dependência em Deus, mostrando que Deus cuida da sua vida em todo tempo, inclusive em tempo de adversidade. Você está tranquilo porque está seguro na mão dele. Que esse seja então o objetivo do nosso dia hoje, mas também de toda a nossa vida, até que um dia o nosso Senhor virá e vai nos levar, ou até o dia que nós formos, até o dia que Ele nos chamar, e nós estaremos com Ele. Baseado nessa certeza é que nós devemos viver. Que Deus então nos abençoe essa manhã. Vamos orar, pedindo a Deus esse momento, que Ele aumente a nossa fé, que nós possamos ter fé para agradarmos a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos conduz, Senhor Deus, que nos corrige, que faz com que examinemos a nossa vida. Então nos ajuda agora nesse momento, Senhor Deus, a olharmos como está a nossa fé, como estamos, Senhor Deus, vivendo, se temos vivido para Te agradar, se temos demonstrado, damos testemunho, Senhor Deus, da nossa fé em Ti e da Tua fé em nossa vida.
Se as pessoas que estão à nossa volta conseguem entender, ver em nossa vida, através do nosso testemunho, a fé que temos em nosso Deus. Se as pessoas podem ver na nossa vida a fé que o Senhor nos deu sendo demonstrada nos nossos atos. Nos ajuda, Senhor Deus, nos perdoa quando agimos de forma a desconfiar das Tuas promessas, quando agimos de forma que te desagradamos porque não vivemos pela fé, quando deixamos a ansiedade, o medo, as incertezas da vida dominar a nossa vida, Senhor Deus. E aí demonstramos, dando um péssimo testemunho da nossa fé. Nos perdoa, Senhor Deus. Quando às vezes nos nossos atos não damos credibilidade da fé que dissemos que um dia tivemos em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, pela Tua graça. Derrama da Tua fé em nossas vidas abundantemente através da Tua palavra. Anima, Senhor Deus, os nossos corações. Nos dá, Senhor Deus, firmeza naquilo que nós estamos esperando, convicção da Tua vinda, e que isso mude o nosso proceder, que possamos andar verdadeiramente contigo, assim como Enoque andou. E um dia, de tanto andar Enoque com o Senhor o chamou para casa. Obrigado, Senhor Deus, porque temos essas promessas. Nos perdoa e nos abençoa, Senhor Deus, na Tua graça, essa manhã, durante esse dia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar para o nosso lado. Não queira solidificar a sua fé. Não queira materializar a sua fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Estamos olhando, temos ali convicção de que um dia o nosso Senhor vai vir. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar guardada nos seus corações. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E até daqui a pouquinho, às 17 horas, nós possamos estar juntos e assim, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. Um forte abraço no coração de todos vocês. Tenham todos um excelente dia e vamos viver pela fé dia após dia, até quando aquilo que Ele prometeu para nós, que é a sua vinda ou a nossa partida, nós estarmos com o nosso Senhor e Salvador.